Capítulo 17. Intenção de matar a frio. Vou te ajudar. Shu Yao pegou o pano da mão de Long Shen e gentilmente envolveu seu braço. Ela murmurou baixinho, desculpe. Long Shen era de alguma forma diferente de qualquer outra pessoa que Shu Yao já conhecera. Sua impressão era que ele era a única pessoa inferior que ousava lutar contra ela. Ela podia dizer pelos olhos selvagens e grosseiros de Long Shen que ele era um homem que não temia o céu ou a terra. Ele preferia sentir dor a ferir Shu Yao, isso havia tocado o coração macio de Shu Yao. Quando ela pensou cuidadosamente sobre isso, talvez Long Shen realmente não tivesse feito nada de errado, ou talvez ela simplesmente não soubesse de toda a história. Esta foi a primeira vez em todos os seus anos que ela começou a sentir um traço de culpa. Long Shen estava prestes a dizer algo. Você não precisa se desculpar. Nós, hoje vamos chamar de empate. Eu mordi você, e você, seu rosto ficou vermelho. Seu peito ainda parecia diferente de antes, pois ela não havia esquecido esse sentimento anterior. Não, eu quero dizer, Long Shen balançou a cabeça. Tudo o que precisava ser dito já foi dito. Isto está acabado. O que mais você quer dizer? Shu Yao disse um pouco irritado. Oh, mulher bonita, o que eu quero dizer é que você mordeu meu braço esquerdo. Por que você está enfaixando meu braço direito? Só agora Shu Yao percebeu que em seu descuido ela havia amarrado o braço errado. Não só o rosto dela ficou completamente vermelho, mas vendo sua expressão desamparada, ela amaldiçoou baixinho, vagabundo, por que você não me contou antes? Ela desamarrou aquele braço e então amarrou o outro braço de Long Shen. Era apenas um ferimento superficial, então, além de doer um pouco, não poderia ser considerado grave. Long Shen estava rindo por dentro. Esta linda mulher pelo menos tinha um pouco de consciência. Sua estratégia de se machucar para ganhar sua confiança funcionou perfeitamente. Na verdade, ele tinha remédios curativos dentro de seu anel espacial, tanto para feridas externas quanto internas. Mas ele não os tirou para dar um show de verdade. Originalmente, Long Shen não esperava que seu plano funcionasse tão bem. Se sua abordagem suave não tivesse funcionado, ele estava completamente preparado para lidar com represálias mais duras. Felizmente, ela havia caído com anzol, linha e chumbada em sua armadilha. Isso superou em muito suas expectativas originais. Foi também a primeira vez que ele obteve uma leve impressão favorável da família real. Ele gentilmente disse, seu irmãozinho estava sendo usado. Zhu Yaoyang queria usá-lo para me pressionar. Ele então contou brevemente o que aconteceu entre ele e Zhu Yaoyang. Desta vez ele não precisava despertar suas emoções. Tudo o que fez foi explicar com indiferença um pouco do que havia passado. Sinto muito, Long Shen. Fui eu quem prejudicou você. Shu Yao se sentiu culpada agora, sentindo como se tivesse ido longe demais. Não se preocupe, já estou acostumado com isso, disse Long Shen com indiferença. Embora seu discurso fosse muito monótono, combinado com sua expressão taciturna, dava às pessoas um poderoso visual em movimento. A expressão de Long Shen fez com que Shu Yao se sentisse ainda mais culpado. Era como se ela tivesse esfregado sal em alguém que já estava coberto de feridas. Haha, não leve tão a sério.
Estou apenas enganando você com simpatia, sorriu Long Shen. Ela não sabia por quê, mas ver o sorriso de Long Shen a fez se sentir ainda pior por ele. Até as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Merda, não chore. Vou parar de falar sobre isso. Long Shen podia não temer o céu ou a terra, mas tinha medo das lágrimas de uma mulher. Ele imediatamente ficou confuso e não sabia o que fazer. Você pode me perdoar? Com o coração partido perguntou a Shuiao. Ela se sentia como se fosse a pior pessoa do mundo. Tudo bem, isso não foi sua culpa. Foi tudo causado por uma pessoa má diferente, então não se culpe, consolou Long Shen. Mas, sem desculpas. Deixe o passado no passado. Guarde os dias felizes e esqueça os dias tristes. É assim que faço desde que me lembro, disse Long Shen. Obrigado, Long Shen. Shuiao enxugou as lágrimas e um sorriso apareceu em seu lindo rosto. O coração de Long Shen tremeu um pouco quando ele olhou para Shuiao. Embora ela pudesse ser apenas um pouquinho inferior a Meti, sua beleza era suficiente para derrubar cidades. Especialmente quando ela ria, nenhum macho poderia permanecer imóvel. Vendo Long Shen olhar para ela de repente, Shuiao perguntou confuso, Long Shen, por que você está me olhando assim? Haha, é porque você é muito bonita. Por favor, não se ofenda. O rosto de Long Shen ficou vermelho quando ele respondeu com sinceridade. Eu sou realmente bonita? Shuiao perguntou seriamente enquanto empurrava seu cabelo fino atrás da orelha. Long Shen ficou surpreso, perguntando, claro, você é linda, será que você não sabia? Ninguém mais lhe contou. Shuiao balançou a cabeça, dizendo, as pessoas me dizem isso todos os dias, mas eu não confio nelas. Eu não gosto dessas pessoas que são falsas para mim todos os dias. Ela parecia indefesa ao dizer isso. Foi uma visão lamentável que fez o coração de Long Shen doer por ela. Comparado com a garota que o atacou, era como duas pessoas diferentes. Long Shen não esperava que Shuiao tivesse esse lado dela. Vamos encontrar um lugar para sentar. Ficar de pé assim é estranho. Long Shen encontrou uma pedra limpa para se sentar e Shuiao assentiu. Mas assim que ela se sentou, de repente ela pulou para trás com um grito. O que há de errado? O rosto de Shuiao estava completamente vermelho. Ela respondeu com raiva, é tudo por sua causa. Long Shen rapidamente percebeu o que era e se sentiu culpado. Mas nas costas, ele esfregou a mão direita algumas vezes, revivendo aquela sensação maravilhosa de antes. Shuiao tirou um longo cobertor de seu anel espacial e cobriu a pedra antes de se sentar gentilmente. Mas ela ainda franziu a testa levemente quando tocou a superfície, pois ainda estava um pouco dolorido. Sobre isso, me desculpe. Long Shen se desculpou com vergonha. Essas ações dele não se encaixavam exatamente na imagem de um nobre cavalheiro, mas naquela época, Long Shen não esperava ter que agir como um. Além disso, ele tinha sido muito pressionado ao ser mordido. Suas ações não adulteradas não eram realmente para tirar vantagem dela. Eu nunca conheci alguém tão terrível quanto você. Esta é a primeira vez que alguém me bate. Os olhos de Shuiao ficaram vermelhos de ressentimento. Ei, não chore.
Que tal eu deixar você me bater no fundo também? Brincou apressadamente Long Shen quando viu que ela estava prestes a chorar. Ah, quem iria querer bater em você aí? Você é uma pessoa tão ruim. Shuiao imediatamente riu disso, uma completa inversão de emoções. Ele relaxou um pouco agora que ela não estava prestes a chorar. Bater em uma princesa realmente tinha sido audacioso, mesmo para ele. Long Shen, embora você seja uma pessoa ruim, eu sinto que você não é um trapaceiro que vai mentir para mim apenas para bajular. Podemos ser amigos? Perguntou seriamente Shuiao. É claro. Contanto que você não me coloque em uma rede novamente na próxima vez. Na verdade, eu estava com muito medo de que você me soltasse e me deixasse cair, riu Long Shen. Shuiao também riu, lembrando-se de quão arrependido ele apareceu quando ela o deixou cair anteriormente. Depois de rir juntos, a distância entre os dois se tornou muito menor. Shuiao realmente começou a falar sobre coisas pelas quais ela e seu irmãozinho passaram. Talvez fosse por ser a primeira vez que ela poderia dizer o que quisesse, ela realmente disse muitas coisas a Long Shen. Shuiao, há quanto tempo você não vê Sua Majestade? Ela balançou a cabeça. Eu não o vejo desde que eu tinha 3 anos. Meu irmãozinho nunca o viu nenhuma vez. Long Shen assentiu. Ele hesitou um pouco, mas no final, ainda decidiu não fazer certas perguntas a ela. Sua amizade com Shuiao estava apenas começando, então ele não podia fazer perguntas delicadas de repente. Mas ele realmente queria saber qual era a situação dentro do Palácio Imperial. Quem estava realmente mirando na família Long? O imperador estava em reclusão por 5 anos antes de receber uma convocação para que Long Tianxiao voltasse. Mas foi nessa época que Long Tianxiao começou a recusar os comandos imperiais. Apenas o que tinha acontecido durante esse período. Além disso, seu pai não enviava nenhuma mensagem há mais de 10 anos. Por quê? Ele realmente abandonou sua esposa e filho. Embora suas memórias dele fossem um tanto vagas agora, a imagem firme de Long Tianxiao estava profundamente impressa no coração de Long Shen. Ele definitivamente não era uma pessoa assim. Mas então o que estava acontecendo? Long Shen estava preso em um enorme quebra-cabeça, mas também não tinha pressa em resolvê-lo. Porque quanto mais perto ele chegasse da verdade, mais perigoso se tornaria. Antes que ele tivesse a força adequada, Long Shen precisava continuar se escondendo. Long Shen continuou fazendo algumas perguntas indiretas. O que estava acontecendo com os outros príncipes, etc. Shuiao não parecia adivinhar as intenções de Long Shen e pensou que Long Shen estava apenas interessado nela, então ela continuou a responder. Ele estava um pouco envergonhado de enganar uma mulher assim, então parou de perguntar para evitar acumular culpa. Como ele estava se aproximando cada vez mais da verdade, o mais importante era que ele rapidamente aumentasse suas forças. Agora que a condensação inicial de sua estrela Feng Fu estava completa e sua energia espiritual havia aumentado, ele poderia aumentar a taxa na qual ele refinava as pílulas e continuar nutrindo a estrela Feng Fu. Uma vez que a estrela Feng Fu atingisse seu estado perfeito, ele poderia atacar a condensação do sangue. Somente depois de alcançar o reino da condensação do sangue uma pessoa se tornaria um verdadeiro artista marcial. Agora,
Ele estava muito fraco. A outra coisa que o surpreendeu agradavelmente foi que à medida que a Feng Fustar crescia, seu corpo físico também mudava com ela e se tornava mais forte. O Feng Fustar era como uma fonte nutrindo todo o seu corpo. Sua transformação atual o tornou muito diferente de seu antigo eu. Seu maior apoio foi a Nine Star Hegemon Body Art, mas essa técnica era muito misteriosa. Tudo o que havia em suas memórias era como cultivá-la, não havia mais nada sobre isso. Shuiao continuou conversando por 4 horas antes de começar a se sentir envergonhado e começar a fazer perguntas a Long Shen. Long Shen riu e falou sobre algumas coisas interessantes. Ele não disse nada sobre seu amargo sofrimento. Aparentemente, Long Shen tinha uma eloquência e uma boca excepcionalmente talentosas. Risadas brilhantes ocasionalmente ecoavam de Shuiao. Aquela princesa áspera e voluntariosa agora havia mudado para se tornar uma dama ansiosa. Os dois só perceberam quanto tempo havia passado quando o sol começou a se pôr. Shuiao perguntou, Long Shen, posso encontrar você no futuro para sair? Long Shen hesitou um pouco, pois estava com medo de estar muito perto de alguém da família imperial, mas vendo os olhos de Shuiao cheios de esperança, ele não pôde deixar de concordar, claro. Mas vai ter que ser um segredo entre nós. Seu rosto ficou vermelho e seus lindos olhos desviaram o olhar. Ela sussurrou apressadamente, então eu tenho que ir. Você volta primeiro. Eu vou a pé para casa. Se a princesa fosse notada como tendo um companheiro masculino em sua montaria, isso definitivamente traria grandes problemas. Shuiao também pareceu entender e sussurrou um adeus para Long Shen antes de voar para longe em seu alquiagle. Vendo sua figura desaparecer gradualmente, um sentimento desconfortável surgiu em seu coração. Só depois de muito tempo ele suspirou e começou a andar de volta. Mas assim que ele chegou ao portão de sua família, ele viu inúmeras tropas de elite já cercando completamente a propriedade Long. Seu rosto escureceu e a intenção de matar imediatamente veio à tona. Já que você veio em busca da morte, não vou me conter. A fúria em seu coração não podia mais ser suprimida, pois ele atacou diretamente as tropas de elite que cercavam sua casa. Capítulo 18. O Marquês Selvagem. Centenas de soldados cercaram a propriedade Long, formando um cerco apertado. Um homem de meia-idade com armadura em cima de um cavalo olhava arrogantemente para a senhora Long. A senhora Long estava pálida enquanto falava com aquele homem, enquanto Bauer e os outros membros da casa estavam todos aterrorizados enquanto se acovardavam das tropas. Quando Long Shen apareceu, os olhos daquele homem brilharam e ele gritou friamente, Long Shen, você feriu desnecessariamente o nobre herdeiro de Yaoyang de forma extremamente grave. Recebemos ordens para capturá-lo. Você vai de boa vontade. Essas tropas eram todas elites que tinham horas pesadas e sangrentas. Como a senhora Long poderia ter visto tal demonstração de intenção assassina? Ela estava pálida como uma folha de papel enquanto cambaleava, prestes a desmaiar. Ela teria realmente desmoronado se Bauer não fosse apoiá-la. Long Shen ignorou completamente todas as tropas enquanto caminhava até sua mãe. Seu coração doeu ao ver como ela estava com medo. Mãe, não se preocupe. Este é apenas um sonho. Assim que você acordar,
tudo isso terá ido embora, disse Long Shen gentilmente enquanto pegava a mão dela. Uma suave força espiritual saiu com suas palavras. As pálpebras da senhora Long estavam pesadas e ela caiu em um sono profundo. Bauer, Jaime, você pode ajudar a trazer minha mãe. Long Shen não suportava ver sua mãe tão assustada, então ele usou sua força espiritual para forçá-la diretamente a dormir. Caso contrário, como uma mortal normal, seria fácil para ela adoecer de tanto medo. Bauer e Jaime levaram a senhora Long de volta para dentro, enquanto Long Shen disse a todos para fecharem as portas. Olhando para a pessoa sentada no cavalo e sentindo o fraco tido sangue dele, um sorriso ridículo apareceu no rosto de Long Shen. Então é apenas meio passo de condensação de sangue. Vendo Long Shen agir alto e poderoso sem a menor intenção de sair em silêncio, o homem revirou os olhos. Long Shen, você cometeu um crime grave, um crime tão grave que ninguém pode protegê-lo. Você está esperando que eu o capture pessoalmente, ele gritou friamente. Você é apenas um sargento. Um cachorro como você quer me capturar pessoalmente. Não me faça rir, ridicularizou Long Shen. Sargento era o posto de comando mais baixo dentro do Phoenix Cry Empire. Alguém assim não tinha realizações passadas ou poder verdadeiro, era apenas um pequeno papel de líder de equipe. Mas esse sujeito em particular ficou tão empolgado em alcançar esse posto que não conseguia calar a boca sobre isso. Assim que ele se tornou sargento, ele se acostumou com seu papel. As palavras de Long Shen agora eram como flechas venenosas que atingiram seu coração. Seu rosto imediatamente se tornou feio. Ele veio de uma origem baixa e sofreu por mais de 10 anos no acampamento do exército antes que uma oportunidade finalmente chegasse para ele romper para o reino da condensação de sangue, e só depois disso ele foi promovido a sargento. Sua maior conquista atual agora estava sendo insultado violentamente, fazendo com que sua intenção de matar aumentasse. Long Shen, não me obrigue a te matar. O homem rangeu os dentes e sua mão foi para a espada em seu cinto. Se você se atrever a sacar sua lâmina, vou deixar sua cabeça cair no chão. Long Shen cruzou as mãos atrás das costas. Seu tom era extremamente sério. Não era alto e não tinha a menor raiva, soando como um especialista forte com confiança infinita. Você está pedindo a morte. O homem rugiu e disparou para a frente do cavalo, mandando seu punho socar Long Shen. O tido sangue circulou por todo o seu corpo, e um brilho vermelho apareceu em seu corpo, mostrando claramente que ele havia usado um traço do poder do reino da condensação do sangue. O olhar de Long Shen era elétrico, e seu rosto frio. Ele deu um passo à frente enquanto também soltava um punho. Estrondo. Ventos vendavais surgiram quando os dois punhos se encontraram. Ambas as partes foram enviadas vários passos para trás da explosão. Você é realmente tão insolente com apenas essa pequena habilidade. Long Shen zombou friamente. A expressão do homem mudou. Ser ridicularizado por alguém chamado de aleijado causou-lhe fúria suficiente para explodir. Morra! Ele desembainhou sua espada e a enviou cortando o pescoço de Long Shen. Um vento assobiando perfurou os ouvidos das pessoas, fazendo-as sentir um frio por dentro. Como se esperasse por esse exato momento,
O pé de Long Shen bateu no chão e recuou vários metros de maneira fantasmagórica, evitando completamente o ataque. Este retiro usou os recém-aprendidos passos de perseguição do vento. Embora ele ainda estivesse no nível de treinamento inicial, com as memórias fundidas do soberano da pílula de Long Shen, veio uma compreensão incomparável dos meridianos do corpo humano. Com tal entendimento, era como se já o praticasse há décadas. Com um único passo, ele chegou na frente de um soldado e estendeu a mão. Aquele soldado ficou extremamente surpreso e rapidamente levantou sua lâmina para bloquear. Mas inesperadamente, sua mão tremeu e a lâmina desapareceu. No momento seguinte em que viu Long Shen, ele estava cortando violentamente sua espada no sargento. O sargento ainda estava desequilibrado com o golpe e ainda precisava se preparar. A retirada de Long Shen, a captura de uma lâmina e o ataque aconteceram em apenas um fôlego. O assobio da lâmina cortando em direção a ele o chocou e ele rapidamente usou toda a sua força para bloqueá-lo. Estrondo. Após a explosão, o sargento sentiu algum tipo de energia com a qual não conseguiu lidar e foi empurrado para trás vários metros. Assim que ele conseguiu estabilizar seu corpo, seu estômago caiu. Com seus anos de experiência em batalhas de vida e morte, ele inconscientemente levantou sua lâmina. Com outra grande explosão, faíscas voaram por toda parte enquanto uma luz fria voou dezenas de metros para uma árvore. Anteriormente, aquele sargento havia usado sua surpreendente intuição para bloquear um dos golpes de Long Shen. Mas ele foi incapaz de resistir à força aterrorizante de Long Shen. A teia entre o polegar e o indicador se partiu e sua espada foi lançada voando. Agora o sargento não tinha mais sua arrogância anterior. Ele ficou completamente atordoado e desesperado quando uma luz fria brilhou na frente de seus olhos, parecendo a foice do ceifador. Não? Aquele grito aterrorizado pairou no ar quando a cabeça do sargento voou pelo ar, seu rosto contorcido em uma expressão de choque e falta de vontade. Assim que sua consciência estava desaparecendo, ele de repente se lembrou do que Long Shen havia dito antes. Se você se atrever a sacar sua lâmina, deixarei sua cabeça cair no chão. Ele agora finalmente acreditava que Long Shen não estava tentando intimidá-lo, mas tinha acabado de falar a verdade. Infelizmente, sua percepção veio tarde demais. Seu cadáver sem cabeça caiu no chão. A cabeça rolou no ar por um longo tempo antes de finalmente cair no chão e rolar para longe. Quanto a todos os soldados, todos ficaram mudos. As armas em suas mãos pareciam muito mais pesadas neste momento. Eram todas pessoas que tinham visto sangue antes, mas nunca uma cena tão cruel como hoje. Long Shen tinha um rosto completamente inexpressivo do início ao fim, completando a matança sem nem piscar. Era ainda mais assustador do que se ele estivesse fervendo de raiva. Long Shen, você se atreve a matar meu tenente de confiança. Você acredita em mim quando digo que vou destruir toda a propriedade longa. Um grito de raiva de repente veio de longe, quando um digno homem de meia-idade se aproximou com dezenas de especialistas. Você finalmente saiu. Long Shen riu friamente por dentro. Assim que ele chegou, ele usou seu sentido divino para explorar os arredores e notou aquelas pessoas se escondendo e observando à distância. Sevid Marquis, você realmente é digno de seu nome.
Um ataque irracional como este é exatamente o que eu esperaria de alguém de sua reputação, disse Long Shen preguiçosamente enquanto se inclinava contra um leão de pedra em frente ao portão de sua casa. Hoje no salão de literatura você cometeu um crime contra o sétimo príncipe, feriu gravemente meu filho, e agora você matou meu tenente de confiança. Não importa como você tente girá-lo, eu gostaria de ver como você vai sair dessa. Vamos ver quem virá para salvá-lo agora, gritou o Marquês selvagem com raiva. Olhando para essa pessoa tão famosa quanto seu pai, um sorriso ridículo apareceu no canto de sua boca. Alguém com métodos tão fracos também era tão famoso quanto seu pai. Que merda! Juvekin, você ficou mais estúpido quanto mais viveu. Você realmente acha que eu, Long Shen, sou alguém que precisa ser resgatado? Você é realmente um idiota. Tirando o tablete de jade de suas vestes, ele disse a ele: abra seus olhos de cachorro. Você pode ver o que é isso? Quando Juvekin, que também era conhecido como o Marquês Selvagem, viu o diagrama da fornalha de pílulas esculpido na tábua de jade, sua expressão mudou para um choque completo. Como isso é possível? Como você pode ter o tablet de um aprendiz de pílulas? É uma farsa, exigiu Juvekin com raiva. Idiota, você realmente ficou senil. Tudo bem. Para alguém tão estúpido quanto você, vou dar uma olhada extra de perto. Long Shen jogou diretamente o tablet de jade para Juvekin. Quando ele o examinou cuidadosamente, sua expressão ficou ainda mais chocada. Como um nobre poderoso, como ele poderia não ser capaz de dizer a veracidade das tabuinhas de status da Guilda dos Alquimistas? E foi precisamente porque ele reconheceu que sua expressão ficou tão chocada. A pessoa que assinou este tablet era na verdade Yun-Ti. Todos no Phoenix Cry Empire com um cérebro sabiam do nome daquele grande mestre. Mesmo as sucessivas gerações da família real tinham que respeitar os alquimistas. A Guilda dos Alquimistas detinha um nível extremamente alto de influência no Império. Você vê agora Juvekin. Você pode devolver meu tablet para mim, riu Long Shen friamente enquanto olhava para o atordoado Juvekin. A expressão do Marquês Selvagem era extremamente feia. Ele queria esmagar o tablet de jade em suas mãos e capturar Long Shen, mas não ousou fazê-lo. Ele não sabia como Long Shen havia obtido este tablet, mas tê-lo significava que Long Shen era um dos membros da Guilda dos Alquimistas. Essas eram pessoas acima das leis do Império, e ele não tinha o poder de se intrometer. Juvekin estava completamente perdido. Ele devolveu o tablet para Long Shen, mas naquele momento, a expressão de Long Shen de repente mudou e ele gritou friamente: Juvekin, hoje você cercou a casa de um aprendiz de pílula com lâminas, um crime cruel. Se você não me der alguma recompensa, eu irei para a Guilda dos Alquimistas amanhã e preencherei um requerimento para o Phoenix Cry Empire para puni-lo. A expressão de Juvekin mudou imediatamente. As punições da Guilda dos Alquimistas eram definitivamente algo a temer. Eles cortariam o império das pílulas medicinais, o que era o mesmo que sufocar a salvação do império. Parece que não tenho uma compreensão clara do que aconteceu hoje. Eu voltarei imediatamente e investigarei para lhe dar uma compensação adequada. Com o status atual de Long Shen, Juvekin só conseguiu engolir sua raiva. Esta foi a primeira vez que Long Shen admirava este Marquês Selvagem.
Sua capacidade de engolir sua própria porcaria era incrível. Não é de admirar que, apesar da passagem de mais de 10 anos, ele ainda permanecesse no reino da condensação do sangue. Ele deve ter passado todo o seu tempo treinando como engolir porcaria. Não importa como ou o que você investigue, antes que eu acorde amanhã, é melhor que minha propriedade seja completamente limpa. Caso contrário, bem, você sabe o que vai acontecer. Long Shen bufou friamente e não se incomodou mais com essa raposa traiçoeira. Ele entrou diretamente em sua propriedade e fechou as portas. Ele estava extremamente irritado com os assuntos de hoje. De manhã no salão de literatura, à tarde em Sunset Mountain e à noite no portão de sua propriedade, brigar 3 vezes em um dia definitivamente era o suficiente para irritar alguém. Mas pelo menos o que aconteceu durante a tarde foi um pouco mais atraente. Depois que Long Shen saiu, a expressão do Marquês Selvagem ficou pálida. Ele não tinha alcançado nem um pouco de seus objetivos ao vir aqui, mas em vez disso incitou grandes problemas para si mesmo. Mestre, o que devemos fazer? O que deveríamos fazer? Apresse-se e comece a limpar essa porcaria. Mesmo que você tenha que lamber as manchas de sangue no chão para tirá-las, apresse-se e faça isso. Com o estômago cheio de raiva e nenhum lugar para liberá-la, o Marquês Selvagem atirou em seus soldados, xingando e furioso. No final, ele saiu sozinho. Droga, como aquele pirralho entrou na guilda dos alquimistas. Agora vai ser problemático. O Sevid Marquis murmurou lá dentro sombriamente. Não vendo ninguém ao seu redor, começou a caminhar em direção ao Palácio Imperial. Capítulo 19. Elixir de rejuvenescimento facial. Em uma pequena sala lateral do Palácio Imperial, um belo homem de 20 e poucos anos ouvia silenciosamente o relatório do Marquês Selvagem. Isso aconteceu muito de repente e estava completamente fora das minhas expectativas, então seu servo não se atreveu a agir por conta própria. Peço perdão e orientação do quarto príncipe, disse o Marquês Selvagem. Aquele homem bonito era o quarto príncipe Xu Xia. Mas o que o separava dos outros príncipes era que ele era apenas o filho de uma concubina imperial. Embora ele também fosse um príncipe, seu status era muito inferior aos demais. Mas devido à sua natureza discreta, ele não incitava o ciúme dos outros, e por isso tinha um relacionamento muito bom com todos os príncipes. Praticamente toda a aristocracia do império achava que o quarto príncipe tinha a melhor aptidão para herdar o trono, mas infelizmente ele não nasceu da mãe certa. O quarto príncipe Xu Xia assentiu e disse: você estava certo em não agir. O fato de Long Shen ter conseguido se tornar um alquimista do nada é definitivamente um pouco surpreendente. Sim, quando vi o tablet dele, não pude acreditar nos meus olhos. Para esse lixo se tornar um alquimista é muito ultrajante. O Marquês Selvagem também estava balançando a cabeça e mesmo agora ele estava um pouco incrédulo. É interessante. Depois que Long Shen foi gravemente ferido por seu filho, ele parece ter mudado completamente e agora está tão mais forte que é capaz de matar um especialista em condensação de sangue de meio passo. Pode haver mais do que aparenta aqui. O quarto príncipe andou um pouco antes de dizer: volte e observe cuidadosamente os movimentos da propriedade Long. Veja se alguém suspeito entra. Lembre-se,
não seja pego. Este servo vai lidar com isso. Mas quanto a Long Shen? O Marquês Selvagem hesitou um pouco. Não o incomode por um tempo. Ele é apenas uma peça de xadrez. Enquanto ele não pular do tabuleiro de xadrez, mesmo com um patrono, ele não poderá escapar de seu destino. Seu status atual é algo sobre o qual devemos ser sensíveis. Faça seu filho recuar temporariamente. Isso mesmo, como estão os ferimentos do seu filho? Perguntou o quarto príncipe. Obrigado por sua preocupação, quarto príncipe. Após sua recuperação, ele já está fora de perigo, respondeu apressadamente o Marquês Selvagem. Mas falando nisso, quando Juliang foi levado de volta, o Marquês Selvagem realmente ficou muito assustado. Esses ferimentos foram tão graves que ele nem mesmo reconheceu seu próprio filho. Mas felizmente, embora os ferimentos parecessem assustadores, os ferimentos internos não eram muito grandes. Isso porque Long Shen o fez consumir uma pílula medicinal para preservar sua vida. Em pouco tempo de recuperação e depois de gastar muito ouro, Juliang já conseguia se levantar e andar. Além de estar temporariamente impossibilitado de lutar com os outros, ele já não apresentava grandes déficits. Isso é bom então. Volte e lembre-se do que eu disse. Observe-os de perto e, assim que algo estranho acontecer, informe-me imediatamente. Sim, por favor, desculpe seu servo. Depois que o Marquês Selvagem foi embora, o quarto príncipe foi até a janela. Olhando para a escuridão, um sorriso apareceu em seus lábios. A cortina negra da noite não pode durar para sempre, a luz do sol chegará rapidamente. Long Tianxiao, por quanto tempo você consegue resistir? Na manhã do dia seguinte, quando as pessoas da casa Long abriram os grandes portões, descobriram que o piso havia sido completamente refeito, deixando as pessoas da propriedade boquiabertas. O que eles não sabiam era que o pessoal do Marquês Selvagem havia desenterrado completamente todas as telhas que estavam manchadas de sangue. Vendo o terreno irregular depois que os ladrilhos foram escavados, aquela pessoa que havia sido amaldiçoada por ele considerou e ordenou que as pessoas sob ele revestissem completamente o piso antes que ele se sentisse tranquilo. Long Shen sorriu zombeteiramente quando viu isso. Esses homens infantis intimidariam os fracos e só temeriam os fortes. Agora eles seriam mais bem comportados. A primeira coisa que Long Shen fez depois de sair da cama foi ir ver sua mãe. Quando ela acordou, foi como se tudo o que aconteceu ontem tivesse sido apenas um sonho. Shen'er, o que aconteceu ontem? Embora ela tenha visto que Long Shen estava completamente seguro, ela ainda estava um pouco nervosa. Mãe, seu filho já cresceu e se tornou um homem de verdade. Assim como meu pai, também posso proteger esta família do vento e da chuva, disse Long Shen solenemente enquanto segurava a mão de sua mãe. Ele não queria que ela soubesse muito, afinal, ela era apenas uma mortal comum. Antes disso, Long Shen já havia examinado seu corpo. Os meridianos que ela havia recebido dos céus eram simplesmente muito curtos, e não era apenas que ela tinha uma raiz espiritual ruim, mas que ela nem tinha uma. Além disso, sua mãe estava agora com quase 40 anos e não tinha como cultivar a arte corporal de 9 estrelas hegemon. Além disso,
A arte corporal de 9 estrelas Hegemon era um método de cultivo Yang, as mulheres eram incapazes de treinar nele. Não importa o quanto Long Shen tentasse desafiar os céus, ele não tinha como mudar a constituição natural de sua mãe. Tudo o que ele podia fazer por ela era deixá-la não se preocupar. Vendo seu filho crescer da noite para o dia, era como se ela estivesse vendo a imagem de seu marido forte. A senhora Long não pôde deixar de se emocionar e as lágrimas começaram a rolar. Boa criança, mamãe não vai te perguntar mais. Mamãe confia em você. Long Shen rapidamente enxugou as lágrimas de sua mãe, rindo: Mãe, seu filho cresceu. Você deveria estar feliz. Eu preparei um presente para você. Ele então tocou seu anel espacial, fazendo com que uma garrafa de jade aparecesse em sua mão. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a senhora Long perguntou surpresa: onde você conseguiu um anel espacial? Long Shen não sabia se ria ou chorava. Porque a expressão de sua mãe parecia tão desconfiada. Claro, ele sabia que sempre esconder coisas de sua mãe não era uma solução. Para lidar com as preocupações de sua mãe, ele contou a ela sobre seu status de alquimista. De qualquer forma, as pessoas descobririam mais cedo ou mais tarde, então ele não precisava esconder. Long Shen também aproveitou para dizer que depois de ter sido derrotado, a sorte brilhou sobre ele e ele abriu seus meridianos, significando que ele poderia cultivar agora. E ele até conseguiu cultivar uma chama da pílula e obter as qualificações para se tornar um alquimista. Quando ele foi para a guilda dos alquimistas, ele por acaso conheceu o grande mestre Yun Ti. Ele imediatamente aproveitou essa chance, usando sua pena para se aproximar dele. Long Shen usou suas lágrimas para comover o grande mestre Yun Ti, que finalmente cedeu e fez uma exceção para deixá-lo se tornar um alquimista. Ao ouvir essas palavras chocantes, a senhora Long ficou completamente perplexa. Mas Long Shen jurou solenemente que era verdade e também pegou seu tablet para sua mãe examinar. Só então ela acreditou. Embora ela não fosse uma cultivadora, ela sabia sobre alquimistas. Essa era uma ocupação supremamente grandiosa, para Long Shen se tornar um foi uma sorte de várias gerações. Mãe, não se mova. Eu vou ajudá-lo a aplicar isso. Da garrafa, ele tirou algumas gotas de líquido medicinal. Ele gentilmente o enxugou em sua mão, fazendo com que um aroma fresco enchesse o quarto. Apenas uma respiração pode relaxar completamente uma pessoa. Vendo o quão sério Long Shen estava agindo agora, a senhora Long não se mexeu. Long Shen aplicou suavemente o líquido medicinal em seu rosto. Uma sensação fresca e relaxante imediatamente se espalhou por seu rosto. Shen'er, o que é isso? É uma sensação muito boa, sussurrou a senhora Long. Ela fechou os olhos e saboreou a sensação. Este é um tesouro especial que seu filho trouxe para você. Apenas fique quieto, riu Long Shen. Criança travessa. Ao ouvi-lo rir e se recusar a responder, a senhora Long sorriu. Seu coração ficou mais quente. Ela criou Long Shen desde que ele era bebê, trocando fralda após fralda. Agora que ele tinha crescido, ele finalmente entendeu o que era dever filial, então o coração da senhora Long se alegrou. Ok, você pode abrir os olhos. A senhora
Long abriu os olhos lentamente e descobriu que seu espelho de vestir estava sendo segurado na frente de seus olhos por Long Shen. O que? Olhando para seu próprio reflexo, ela não pôde deixar de exclamar em choque. Virando a cabeça para a esquerda e para a direita, ela descobriu que definitivamente era ela, mas agora parecia muito mais jovem. As rugas perto de seus olhos haviam desaparecido muito, sua pele original que estava começando a ficar seca tornou-se extremamente elegante, e agora ela parecia pelo menos uma década mais jovem. Shenher, estou sonhando. A senhora Long não podia acreditar em seus olhos. Eu não sei se você está sonhando ou não, mas se você continuar se olhando assim, será o almoço em pouco tempo, riu Long Shen. A senhora Long ficou vermelha e bateu levemente em Long Shen. Criança má, você se atreve a provocar sua mãe. Não é tão tarde. Long Shen sorriu. Não só seu rosto parecia mais jovem, seu coração também ficou muito mais leve. Mãe, eu refinei este elixir de rejuvenescimento facial só para você. Embora os ingredientes medicinais sejam apenas medianos, não é um problema fazer você parecer como você era quando tinha 30 anos. O elixir de rejuvenescimento facial normalmente exigia uma fruta de rejuvenescimento facial como o principal ingrediente medicinal, mas esses eram muito raros e Long Shen não conseguiu obter um em pouco tempo. Ele havia usado uma espécie de erva de rejuvenescimento facial como substituto. O efeito era muito pior do que o da fruta e, portanto, não podia devolver as pessoas aos seus dias de juventude, mas reverter alguns anos de envelhecimento não era problema. Sério? A senhora Long ficou encantada, qual mulher não valorizava sua aparência? Com seu marido essencialmente em outra terra dela e com Long Shen tendo um físico deficiente inato, seu coração estava extremamente tenso e isso a fez envelhecer rapidamente. Vendo sua mãe tão desgastada, a culpa tomou conta de Long Shen. Sua mãe realmente pagara muito por esta família. Mãe, vou deixar esta garrafa com você. Também lhe darei algumas pílulas medicinais para usar. Garanto que em menos de um ano ninguém que não nos conhece vai acreditar que você tem idade para ser minha mãe. Eles vão pensar que você é minha irmã, riu Long Shen enquanto apertava as mãos de sua mãe. Esta criança é irreverente. Não se esqueça do que combinamos. Matt é uma esposa que você não pode deixar escapar. Não importa qual método você tenha que usar, você deve trazê-la de volta. Embora ela estivesse feliz agora, esse assunto continuava sempre a pesar em sua mente. Quando Long Shen falou sobre deixar Matt ir, ela já havia adivinhado o que havia acontecido. Uma mulher tão bonita quanto Matt era alguém que nenhum homem desistiria. Ela não podia deixar de sentir seu coração doer ao pensar no que Long Shen tinha feito com o acordo de casamento. Para ser franco, foi precisamente por causa de sua própria impotência que seu filho teve que sofrer com isso. Na verdade, a senhora Long estava começando a se sentir cada vez mais chateada por dentro, mas Long Shen nunca mais tocou no assunto. Quando ele agora mostrou suas capacidades para ela, ela imediatamente pensou nesse assunto. Antes, Long Shen não conseguia se igualar a ela, mas agora que ele era um alquimista, seu status saltou para cima. Ela não pôde deixar de trazê-lo à tona. Deve haver uma chance agora. Mãe, não se preocupe.
Você realmente não conhece meu personagem. Quem se atreveria a roubar algo de mim? Quando éramos jovens, não acabei mordendo meu primo com tanta força quando ele roubou meus brinquedos que ele começou a chorar e gritar. Riu Long Shen. Embora Long Shen tenha rido por um momento, sua risada desapareceu rapidamente. Ele viu a angústia nos olhos de sua mãe. Desde que seu pai estava estacionado na fronteira, ele parecia se lembrar de que sua mãe nunca havia visitado a família do lado dela. Sua própria família já estava em uma situação miserável, então sua mãe nunca tentou ir até lá para pedir ajuda. Long Shen segurou a mão dela e disse: Mãe, seu filho agora é um alquimista. Nossos dias difíceis acabaram, então não pense em coisas tão tristes. Depois de acompanhar sua mãe por mais algum tempo e ver seu humor relaxar gradualmente, Long Shen foi para a Guilda dos Alquimistas.